Saudações a todos. Neste breve vídeo vamos conversar um pouco a respeito do enfisema pulmonar, mas especificamente a respeito dos aspectos que o enfisema pulmonar assume no exame de radiografia do tórax e na tomografia do tórax. Aqui um corte de peça anatômica de um pulmão enfisematoso. Nós temos então estas áreas, esses espaços aéreos aumentados, essas áreas mais esburacadas são áreas de enfisema. E aqui, por exemplo, é uma área sem enfisema. Então o que ocorre no enfisema é a destruição das paredes dos alvéolos, dos septos interalveolares, e a confluência dessa destruição vai formando esses espaços aéreos aumentados. Vai sendo destruídos os septos e formando esses espaços aumentados. A partir dessa peça podemos desenvolver um raciocínio simples. Você tem tecido pulmonar e ar. Então, o ar no raio-x ele não absorve a radiação, portanto ele fica escuro, ele não atenua o raio-x, ele fica escuro na radiografia, fica preto. O tecido atenua parte da radiação, então ele fica mais branco, fica mais claro. Somando-se então a presença do ar com o tecido, na radiografia e na tomografia nós vamos ter o pulmão com um aspecto de cinza escuro. Se você diminuir a quantidade de tecido e aumentar a quantidade de ar, como aqui nas áreas de enfisema, logicamente você vai diminuir a densidade branca e aumentar a densidade escura. Então o raio-x vai ficar mais escuro e a tomografia também nas áreas de enfisema, vai ficar menos denso, vai ficar hipodenso. Aqui uma lâmina, nós temos alvéolos normais aqui nessa região, e aqui nós temos uma área de enfisema. Veja que sobraram poucos septos interalveolares, aqui não sobrou praticamente nenhum. Então ocorre destruição das paredes dos alvéolos, dos septos interalveolares, e os espaços aéreos vão confluindo para formar essas áreas aéreas. Só tem ar aqui dentro e um pouquinho de tecido. Você veja que há uma certa preservação dos vasos e brônquios aqui na região do enfisema. Esse aqui provavelmente era um lóbulo secundário, então um enfisema centrilobular. Essa preservação dos vasos e brônquios no centro da área de enfisema vai ser importante para a gente diferenciar esse espaço aéreo alargado de um cisto. Então isso aqui é um enfisema. Um cisto não teria então a artéria aí dentro. Um pouquinho de fisiologia da mecânica da respiração para a gente entender alguns aspectos da radiografia, principalmente. Então aqui nós temos a parede torácica, a caixa torácica, essa linha de fora. A tendência natural da caixa torácica é se expandir. Se você deixar a caixa torácica sem pulmão, ela vai aumentar de volume, ela vai se expandir. Essa é a tendência natural dela. E aqui o pulmão. A tendência natural do pulmão é contrair. Quando você tira o pulmão de dentro da caixa torácica, ele contrai, principalmente por causa das fibras elásticas que tendem a fazer ele colabar. Então, a caixa torácica tem uma tendência de expandir, o pulmão uma tendência de contrair. Isso causa um efeito de vácuo que leva a uma pressão negativa aqui no espaço pleural, um espaço virtual cuja pressão é negativa. De forma que há uma disputa de forças constante entre a caixa torácica tendendo a expandir e o pulmão tendendo a colabar. Quando você destrói os septos alveolares, as paredes dos alvéolos, causam enfisema, você está destruindo também as fibras elásticas que ficam nas paredes dos alvéolos. Então você destrói a continuidade das fibras elásticas. Portanto, vai diminuir a força elástica, a tendência de retração do pulmão. O pulmão vai ter uma tendência de retração menor do que um pulmão sadio. O pulmão com enfisema terá uma tendência de retração menor que o pulmão sadio. Portanto, a caixa torácica vai ganhar aí a disputa de forças. Então, a caixa torácica vai se expandir um pouco mais.
Isso vai dar o aspecto de hiperinsuflação na radiografia. E também é responsável aqui um pouco da mecânica das costelas. A costela em condições normais ela fica nessa posição. Ela se orienta para frente e para baixo. Quando você diminui a força de retração elástica do pulmão, a tendência da caixa torácica é elevar o externo, tendência a horizontalizar a costela sobe um pouco, aqui também, e logicamente que haverá um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax por uma questão aí geométrica. Então, no tórax enfisematoso, você terá redução das forças elásticas do pulmão, elevação das costelas, elevação do externo e aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Uma consequência natural dos processos mecânicos e geométricos da caixa torácica. Temos aqui uma radiografia de tórax normal. Vamos prestar bastante atenção no contorno do diafragma. Veja que o diafragma faz esse contorno convexo do diafragma. Aqui no perfil, veja o hemidiafragma direito fazendo o contorno convexo dele e o hemidiafragma esquerdo também fazendo o seu contorno. E o espaço retroesternal, que é a área de pulmão que fica atrás do externo, entre o externo e o coração, veja que ele é relativamente pequeno, uma faixa lentiforme aí relativamente pequena. Agora a radiografia de um paciente com enfisema pulmonar, um enfisema já avançado, né? Lembrando que na radiografia vai aparecer sinais de enfisema apenas quando este já estiver avançado. Nas fases iniciais você vai ter uma radiografia praticamente normal. Nós temos um aumento aqui do comprimento do pulmão, nós temos uma retificação do diafragma. Essas ondulações aqui, elas não é derrame pleural, não é apagamento do seio costofrênico. São as inserções do diafragma nos arcos costais. Veja que o diafragma deveria estar fazendo isso aqui, Quando ele retifica, quando ele abaixa, às vezes até inverte, ele mostra as inserções, as suas inserções músculo-tendíneas nas costelas e dá esse aspecto aqui ondulado, pequenas ondas. Veja aqui no perfil, retificação completa do diafragma retificado, às vezes ele pode até inverter. E outro aspecto, o importante aumento do espaço retroesternal, aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Comparando a radiografia do enfisematoso numa fase já avançada com uma radiografia normal, veja o diafragma retificado e o diafragma normal. A questão da hipertransparência do pulmão ficar mais escuro, ela é muito problemática para ser valorizada porque a densidade depende de muitos fatores. Às vezes o paciente é muito magro e aí o raio atravessa muito facilmente e deixa a radiografia mais escurecida. Depende também da técnica usada e depende da edição da imagem. Então, nós não costumamos valorizar muito a densidade do parênquima. Teoricamente, um parênquima enfisematoso fica mais escuro, porque ele tem mais ar e menos tecido. Mas na radiografia, pelo fato de ter vários parâmetros envolvidos na densidade, nem sempre isso pode ser valorizado de forma definitiva. Veja a comparação aqui dos perfis, vejam radiografia de um enfisema pulmonar, uma radiografia normal. Compare o espaço retroesternal e a retificação do diafragma e o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Então aqui radiografias de vários pacientes enfisematosos apresentando os mesmos achados, né? Retificação do diafragma, aumento do espaço retroesternal, aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, e os pacientes idosos com vários outros achados aí do ponto de vista cardiovascular também. Observe aqui a retificação do diafragma, aquelas ondulações que são as inserções do diafragma, aqui uma retificação também do diafragma, melhor visualizado no perfil. O perfil é excelente para visualizar
as retificações do diafragma. Pois bem, mas o melhor exame para se avaliar um enfisema pulmonar é sem dúvida a tomografia computadorizada com a janela de pulmão. Aqui é uma tomografia computadorizada normal, numa janela de pulmão, onde o pulmão fica com essa densidade, esse cinza escuro. Veja, o ar fica preto, o ar dentro da traqueia preto, o ar dentro dos brônquios preto e o pulmão esse cinza escuro, que é a média de densidade entre o ar e as paredes alveolares, né? E o interstício aí formado pelos septos alveolares, paredes alveolares, pelos alvéolos. E os branquinhos aqui são os vasos cortados transversalmente e longitudinalmente. Essa aqui é uma tomografia normal. No enfisema pulmonar, o exame que vai aparecer, o exame de imagem que vai mostrar as primeiras alterações é a tomografia. A radiografia só vai mostrar alterações já numa fase bastante avançada. E que alterações seriam essas? Aqui uma tomografia de um enfisema pulmonar. Então, são áreas de redução da densidade, áreas mais escuras. Veja aqui na seta, áreas de redução de densidade. São as áreas do enfisema pulmonar. Parece ruído de traça. Pode ser adjacente à pleura, encostado na pleura, que é o enfisema paraseptal. Aqui. Pode ser na região central dos lóbulos, que é o enfisema centrilobular. Observe aqui múltiplos focos de enfisema, múltiplas áreas de enfisema centrilobular. Entre eles, pulmão normal. O cinza aqui é pulmão normal. As áreas mais escuras são áreas de enfisema. E veja que no centro de cada área de enfisema há um pontinho, que é uma artéria, que é um vaso, que é uma artéria que corresponde a isso aqui mostrado aí na lâmina, né? Área de enfisema centrilobular, artérias aqui no centro e parênquima normal aqui ao redor. Então, área de enfisema, artéria e parênquima normal. Veja como a coisa tem uma boa correlação, né? A tomografia tem uma excelente correlação com a histologia aqui no caso do enfisema pulmonar. Posteriormente, eles vão se confluir aí, se houver progressão, e a destruição será maior. Então aqui nós temos um pulmão com enfisema bastante avançado. Veja, praticamente apenas áreas de enfisema. Sobrou pouco, muito pouco de pulmão com densidade normal. Tudo escuro, tudo áreas de enfisema. Você veja que ainda mantém os vasos no centro de muitas áreas de enfisema. Este é o enfisema panlobular ou panacinar. Pode ser pela confluência do centrilobular ou do centracinar, a evolução dele, ou pode já iniciar como enfisema panlobular, principalmente nos casos de deficiência de alfa-1 antitripsina. Mais um caso aqui de enfisema panlobular. Esse aqui provavelmente começou como enfisema centrilobular. Você veja que temos áreas de enfisema centrilobular que vão se confluindo e até formar aí um enfisema panlobular. Esta é uma outra forma de enfisema, o enfisema paraseptal. Veja que ele forma uma única fila de imagens bolhosas adjacente à superfície do pulmão, coladas na pleura. É o enfisema paraseptal. Veja que tem enfisema centrilobular também. Então, frequentemente, eles andam juntos. O enfisema paraseptal com centrilobular. Quando cada imagem dessa fica igual a 1 centímetro ou maior que 1 centímetro, pode ser chamado de bolha. E aqui é uma situação mais grave, mais avançada do enfisema paraseptal. Veja, enfisema paraseptal com formação de bolhas, de grandes bolhas, múltiplas bolhas. Aqui também tem enfisema centrilobular, enfisema paraseptal e formação de múltiplas grandes bolhas aí. Alguns designam isso aqui como um enfisema bolhoso. Veja aqui um caso, enfisema com grandes bolhas enfisematosas e que inclusive comprimem o que sobra de parênquima normal. Então, às vezes é necessário fazer a ressecção dessas bolhas para liberar o parênquima normal comprimido. E aqui no raio-x, veja que
a formação de grandes bolhas comprimindo o parênquima normal. Veja, parênquima comprimido aqui e a formação de grandes bolhas. Nesse caso havia um nódulo também. Então aqui mostramos aspectos mais frequentes, a aparência mais frequente do enfisema pulmonar na radiografia de tórax e na tomografia de tórax. Eu gostaria de lembrar alguns detalhes. Primeiro, que a radiografia de tórax vai demonstrar os sinais de enfisema pulmonar numa fase já bastante avançada. Em fases iniciais ela não vai mostrar nenhuma alteração. E já a tomografia vai mostrar alterações em fases bem precoces. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que nem todo tórax com aumento do diâmetro anteroposterior é enfisema pulmonar. Existe uma quantidade grande de pessoas idosas que, à medida que vai envelhecendo, ela vai acentuando a cifose dorsal, né? Vai acunhando as vértebras torácicas, a cifose dorsal vai acentuando. Ao mesmo tempo, talvez haja um enfraquecimento das fibras elásticas e o pulmão se expande como um todo, mas sem haver destruição de septos alveolares, sem haver destruição de paredes alveolares, sem haver enfisema, e acaba adquirindo um tórax aumentado de volume. É o tipo de paciente que às vezes a radiografia dele, a gente chama de tórax senil, ele pode imitar um enfisema pulmonar. Então tem que sempre correlacionar com a clínica. E nesses pacientes você faz a tomografia de tórax e não há áreas de redução de densidade, não há enfisema pulmonar. Uma outra coisa que é importante comentar é que existem várias outras patologias relacionadas ao uso do cigarro, ao tabagismo aí. Nós temos a bronquite crônica, nós temos bronquiolite respiratória, nós temos BRDPI, né, que é bronquiolite respiratória associada com doença pulmonar intersticial. Nós temos pneumonia intersticial descamativa, tem a esteatose de células de Langerhans e algumas outras patologias pulmonares relacionadas ao cigarro, obviamente além das neoplasias. E por último, como sempre, aqui nós deixamos apenas alguns sinais, alguns achados de imagem dessa patologia aí do enfisema pulmonar. Existem outros achados, existem outras alterações de imagem relacionadas ao enfisema pulmonar que nós não citamos, não mostramos, mas que encontram-se aí na literatura com livre acesso, aí, principalmente pela internet e nos bons livros de pneumologia e de radiologia. Ok, então era isso. Obrigado.